Você acorda, pega o celular, vê algumas mensagens, rola a tela por alguns minutos e quando percebe, o dia já começou sem você. Você segue sua rotina, faz o que precisa ser feito, cumpre suas obrigações, responde pessoas, resolve coisas e no meio disso tudo parece que você está presente, mas não está. A verdade é mais desconfortável do que você imagina. Você está vivendo no automático e o pior não é isso. O pior é que você nem percebe o que está perdendo enquanto vive assim. Os dias começam a se misturar. Uma semana vira outra. Um mês desaparece sem deixar marca. E quando você para por um segundo, parece que o tempo simplesmente sumiu. Não porque ele foi rápido, mas porque você não estava lá de verdade. Você já sentiu isso? Como se estivesse vivendo, mas ao mesmo tempo só assistindo a própria vida passar. Isso não é cansaço. Isso não é falta de tempo. Isso é falta de presença. E é exatamente assim que a sua vida vai sendo consumida. Em silêncio, sem aviso, sem alarde. Enquanto você acredita que ainda tem tempo, enquanto você pensa que depois vai mudar, enquanto você se distrai, só mais um pouco. Só que existe uma coisa que ninguém te fala com clareza. Você não perde a sua vida de uma vez. Você perde ela aos poucos, em momentos pequenos, quase invisíveis. E quando você finalmente percebe, já foi. Agora, deixa eu te falar uma coisa, bem direto. Se esse vídeo já te fez pensar por alguns segundos, então você já saiu na frente de muita gente. A maioria das pessoas nem chega a perceber que está vivendo assim. E é exatamente por isso que esse tipo de conteúdo precisa chegar em quem ainda está no automático. Então, antes de continuar, faz o seguinte: se inscreve no canal Silêncio do Sábio e fica por aqui. Porque aqui você não vai encontrar motivação vazia. Você vai encontrar ideias que incomodam, mas que fazem você acordar. E se isso fez sentido para você, deixa um like. Pode parecer simples, mas é isso que faz esse tipo de mensagem continuar chegando em mais pessoas. Agora, fica comigo até o final. Porque o que você vai entender a partir daqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu tempo e a sua própria vida. Existe uma coisa que quase ninguém percebe. Até ser tarde demais, a gente cresce achando que perder a vida significa tomar uma grande decisão errada. Algo óbvio, algo que chama atenção, como se fosse um momento claro, onde tudo dá errado de uma vez. Mas não é assim que acontece. Ninguém simplesmente acorda um dia e decide jogar a própria vida fora. Isso acontece de forma silenciosa, discreta, quase invisível. Você vai adiando pequenas decisões que sabe que deveria tomar. Vai dizendo para si mesmo que depois resolve. Depois você muda. Depois você começa. E enquanto esse depois nunca chega, a sua vida continua andando. Você entra em rotinas que não fazem sentido, mas aprende a conviver com elas. Se distrai para não pensar. Se ocupa para não sentir. E pouco a pouco, isso vira o seu normal. Os filósofos estoicos já falavam sobre isso há muito tempo. Eles entendiam algo que hoje quase ninguém percebe. O maior perigo da vida não é a dor, não é o fracasso, não é nem o sofrimento. É a inconsciência, é viver sem perceber o que está acontecendo dentro de você. Porque quando você não percebe, você não questiona. E quando você não questiona, você aceita. Aceita qualquer rotina, aceita qualquer direção, aceita uma versão de si mesmo que nem foi você que escolheu. E é assim que, aos poucos, você vai se afastando da sua própria vida. Não de forma dramática, mas em pequenas escolhas diárias que parecem inofensivas, só que não são. E talvez o mais perigoso de tudo é que isso não dói na hora. Agora presta atenção nisso aqui. Os estoicos tinham uma ideia muito simples, mas extremamente poderosa. Eles dividiam tudo na vida em duas partes: aquilo que você controla e aquilo que você não controla. Parece básico, mas quase ninguém vive isso de verdade. Porque enquanto você está no automático, você mistura tudo.
Você se preocupa com a opinião dos outros, com coisas que já aconteceram, com situações que ainda nem existem. E no meio disso tudo, você ignora a única coisa que realmente importa: as suas ações agora. É aí que a sua vida começa a escapar, porque enquanto sua mente está presa no que você não controla, você deixa de agir no que poderia mudar. E isso vira um ciclo. Você se distrai para não pensar. Pensa demais no que não resolve. E não age onde realmente importa. Pensa assim: a vida é construída no que você faz todos os dias, não no que você planeja, não no que você imagina, mas no que você executa. E aqui entra uma coisa que Sêneca falava: a gente não tem pouco tempo, a gente perde muito tempo. E perde justamente nessas pequenas distrações que parecem inofensivas: ficar rolando tela, adiar decisões, evitar desconforto. Tudo isso parece pequeno, mas somado vira uma vida inteira no automático. E é por isso que o estoicismo bate tanto nessa tecla da consciência. Perceber o que você está fazendo, perceber onde sua atenção está, perceber como você reage. Porque no momento em que você percebe, você ganha poder. E não é um poder mágico, é simples. Você começa a escolher. Escolhe não reagir na hora. Escolhe não se distrair o tempo todo. Escolhe fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. E é aqui que muita gente trava. Porque isso exige desconforto. Exige sair do piloto automático. Exige encarar a própria vida sem distração. Mas é exatamente isso que separa quem vive de verdade de quem só está passando pelo tempo. Os estoicos não queriam te transformar em alguém frio. Eles queriam te tornar consciente, presente, no controle de si mesmo. Porque no final, não é o mundo que está te roubando, não são as pessoas, não é o tempo, é a forma como você está vivendo. E a pergunta que fica é simples: você vai continuar no automático ou vai começar a assumir o controle da sua própria vida? Então agora para um segundo e pensa com sinceridade. Se você continuar vivendo exatamente do jeito que está hoje, onde isso vai te levar? Não daqui a uma semana, não daqui a um mês, mas daqui a anos. Porque a verdade é simples e talvez um pouco desconfortável. A sua vida não muda de uma vez, ela muda no que você faz hoje, nesse exato momento, na decisão de continuar no automático ou finalmente assumir o controle. E não precisa ser algo grande, não precisa ser perfeito, só precisa ser consciente, um passo diferente, uma escolha mais presente, uma atitude que você sabe que vem evitando. É assim que você começa a retomar a sua vida. Aos poucos, mas de forma real. Porque no final, não é sobre ter mais tempo, é sobre parar de desperdiçar o tempo que você já tem. E a partir de agora, você não pode mais dizer que não sabia. A diferença é que agora você enxerga, e quando você enxerga, você não consegue mais voltar a viver da mesma forma. Então, a decisão é sua: continuar no automático ou finalmente começar a viver de verdade.